Início igual fala, nação rubro-negra. Seja muito bem-vindo ao Mengão é Seleção. Antes de trazermos as últimas notícias do Flamengo, como estamos vivendo o clima da Copa do Mundo, vamos começar com uma informação importante envolvendo a nossa seleção brasileira. Mas antes, já se inscreva no canal e deixe o seu like para não perder nenhuma novidade sobre o Flamengo e também tudo o que acontece com o Brasil na Copa. Agora sim, vamos à primeira notícia de hoje. Você já imaginou um garoto de apenas 17 anos se tornando a estrela da seleção brasileira em plena Copa do Mundo? Endrick, que brilhou no amistoso contra o Egito ao marcar o gol da vitória, está conquistando não apenas o coração da torcida, mas também a confiança para ser titular na competição. Com a pressão aumentando e a opinião de ícones como o craque Neto a favor de sua inclusão no time, será que estamos prestes a testemunhar o surgimento de uma nova lenda do futebol brasileiro? Fique ligado, porque o futuro da seleção pode estar nas mãos desse jovem talento. A seleção brasileira está em ebulição e todos os olhares se voltam para um jovem talento que brilha cada vez mais, Endrick. No amistoso contra o Egito, o atacante não apenas se destacou, mas também marcou o gol decisivo que garantiu a vitória do Brasil. Com essa atuação, ele não só conquistou a torcida, mas também gerou um clamor crescente para que se torne titular na Copa do Mundo. Afinal, será que a nova joia do futebol brasileiro está pronta para assumir o protagonismo em um dos maiores palcos do esporte mundial? Os detalhes da partida contra o Egito foram marcantes. Endrick, ex-atacante do Palmeiras, mostrou que pode ser a resposta para as necessidades do ataque brasileiro. Bota o Endrick para jogar de centroavante titular já contra o Marrocos, afirmou o craque Neto, que não poupou elogios ao jovem. Em contrapartida, o volante Danilo Santos também teve uma atuação destacável contra o Panamá, disputando fortemente por uma vaga entre os titulares. Enquanto isso, a confiança em jogadores como Vini Júnior e Rafinha permanece, mas as críticas sobre o desempenho deles nas últimas partidas não passaram despercebidas, especialmente as de craque Neto, que questionou a eficácia de Vini na seleção. O contexto atual da seleção brasileira é marcado por uma pressão significativa e a necessidade de renovar a equipe. A proximidade da Copa do Mundo traz à tona debates acalorados sobre a formação ideal e as estratégias que podem levar o Brasil à vitória. A equipe, historicamente uma das mais vitoriosas do torneio, enfrenta um dilema: manter os veteranos que têm experiência, mas podem não estar em sua melhor forma, ou apostar em novos talentos que podem trazer frescor e vigor ao time. A escolha do técnico Carlo Ancelotti se torna crucial, e ele já deixou claro que tem uma ideia formada sobre a escalação inicial para o jogo contra o Marrocos. As implicações dessa discussão são vastas e podem moldar o futuro da seleção. A estreia no Mundial está marcada para o dia 13 de junho, e a pressão para uma boa performance é palpável. Com jogos contra Haiti e Escócia logo em seguida, a necessidade de uma formação sólida e eficaz se torna ainda mais urgente. A pergunta que permanece é: Endrick realmente merece ser o centroavante titular da seleção brasileira? O que isso significaria para a dinâmica do time e suas chances na competição? À medida que a data do torneio se aproxima, as decisões que serão tomadas podem definir não apenas o desempenho da equipe, mas também o legado de seus jogadores. A ascensão de Endrick na seleção brasileira pode ter consequências profundas tanto para o time nacional quanto para o seu clube. Ao se destacar em um amistoso e marcar o gol da vitória, o jovem atacante não só se coloca como uma opção viável para a titularidade, mas também levanta questões sobre a estratégia de Ancelotti. A pressão para que ele assuma a posição de centroavante titular pode levar a mudanças na dinâmica do ataque, promovendo uma maior agilidade e criatividade em campo. Se Endrick for efetivamente escolhido, isso poderá influenciar a forma como a seleção se apresenta na Copa do Mundo, refletindo diretamente no desempenho e na confiança da equipe. As reações em torno das performances de Endrick e Danilo Santos não se restringem apenas aos comentários de craque Neto. Nas redes sociais, torcedores e especialistas estão divididos entre a defesa do jovem talento e a tradição dos jogadores mais experientes. A crítica à atuação de Vini Júnior e Casemiro também ressoa entre os fãs, que exigem um futebol mais incisivo e eficaz. Esse clamor popular pode impactar as decisões da comissão técnica e até mesmo o mercado, à medida que o desempenho de jogadores em competições internacionais influencia sua valorização e futuro nas transferências.
A pressão por resultados pode levar a uma reavaliação das opções táticas e dos jogadores convocados. Os próximos jogos da seleção representarão um verdadeiro teste para Ancelotti e sua equipe. Com a estreia marcada contra o Marrocos, a expectativa é alta e os cenários possíveis são variados. Se Endrick for escalado e performar bem, ele poderá consolidar sua posição e abrir caminho para uma nova era no ataque brasileiro. Por outro lado, um desempenho insatisfatório pode acirrar ainda mais as críticas e a busca por alternativas. À medida que a Copa do Mundo se aproxima, as decisões que serão tomadas agora terão impactos duradouros, e todos os olhos estarão voltados para o que a seleção apresentará nas partidas seguintes. A batalha pela titularidade está apenas começando, e o desenrolar dessa história promete ser emocionante. E se eu te disser que uma das maiores estrelas do futebol mundial, Kylian Mbappé, declarou que jamais jogaria pelo Flamengo? O que será que Zico, o eterno ídolo rubro-negro, tem a dizer sobre essa polêmica afirmação? Prepare-se para entender os desdobramentos dessa declaração e como isso pode impactar a relação dos torcedores com o craque francês. Fique ligado, porque essa conversa promete. Fala, nação! Antes de continuarmos com as notícias, aproveite para se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você acompanha tudo o que acontece no Flamengo em primeira mão e não perde nenhuma atualização do Mengão. Vamos seguir com mais informações. Kylian Mbappé, uma das estrelas mais brilhantes do futebol mundial, recentemente afirmou que jamais jogaria pelo Flamengo, gerando uma onda de debates e reações entre torcedores e especialistas do esporte. Sua declaração, embora possa parecer uma simples opinião, revela muito sobre as aspirações do jogador, seu entendimento sobre o mercado futebolístico e a complexidade das escolhas que os atletas enfrentam ao longo de suas carreiras. O Flamengo, um dos clubes mais tradicionais e vitoriosos do Brasil, possui uma torcida apaixonada e uma história rica, mas a visão de Mbappé reflete uma perspectiva mais ampla sobre o que significa jogar em um clube que, apesar de seu prestígio, pode não se alinhar com seus objetivos pessoais e profissionais. A carreira de Mbappé está imersa em um contexto de alta competitividade e ambição. Desde seu surgimento no cenário europeu, ele se destacou por sua velocidade impressionante, habilidade técnica e uma maturidade que muitos jogadores só alcançam após anos de experiência. Ao optar por não considerar a possibilidade de jogar no Flamengo, ele pode estar sinalizando que seus objetivos estão mais alinhados com as grandes ligas da Europa, onde o nível de competição e a visibilidade global são incomparáveis. Para ele, jogar em um clube que não esteja inserido nesse contexto pode parecer um retrocesso, uma escolha que não corresponde às suas aspirações de conquistar títulos europeus e se estabelecer como um dos melhores jogadores da história. Além disso, a afirmação de Mbappé também toca em um aspecto cultural do futebol. O Flamengo, com sua rica história e legião de torcedores, representa um estilo de vida e uma cultura que, embora vibrante, pode não ressoar com a visão de carreira do atacante francês. Ele cresceu em um ambiente onde o futebol é visto como uma plataforma para alcançar o estrelato global, e isso moldou sua percepção sobre onde e como deseja jogar. Para muitos atletas europeus, o futebol brasileiro, apesar de seu talento inegável, ainda é visto como um passo para trás em termos de desenvolvimento profissional, uma visão que, embora polêmica, é frequentemente debatida entre jogadores e seus representantes. Por fim, é importante considerar que essa declaração de Mbappé não deve ser interpretada como uma desvalorização do Flamengo ou do futebol brasileiro, mas sim como um reflexo das dinâmicas contemporâneas do esporte. A globalização do futebol trouxe novas oportunidades e desafios, e jogadores como Mbappé estão cada vez mais conscientes de seu valor e do impacto de suas escolhas. A paixão e a identidade que o Flamengo representa são inegáveis, mas para um atleta que aspira ao mais alto nível, a decisão de não jogar por um clube brasileiro pode ser vista como uma estratégia de carreira. Assim, as palavras de Mbappé ecoam não apenas em relação ao Flamengo, mas também em todo o ecossistema do futebol, onde as ambições pessoais frequentemente se sobrepõem às tradições e histórias das instituições esportivas. Zico, uma lenda do futebol brasileiro e considerado um dos maiores jogadores da história do esporte, não poderia deixar de se manifestar após as declarações polêmicas do craque francês. Para ele, a opinião expressa pelo jogador europeu traz à tona não apenas uma questão técnica, mas também um aspecto cultural que permeia o universo do futebol.
Zico, conhecido por sua habilidade em interpretar o jogo de forma profunda e reflexiva, apontou que o que foi dito pelo francês poderia ser visto como uma provocação, mas também como uma oportunidade de diálogo entre diferentes escolas do futebol. A história do esporte é repleta de trocas e influências, e esse tipo de declaração pode ser o catalisador para um debate mais amplo sobre as diferenças e semelhanças entre estilos de jogo. Em sua análise, Zico enfatizou que cada jogador tem sua própria vivência e formação, o que molda sua percepção sobre o futebol. Ele lembrou que, ao longo de sua carreira, enfrentou adversários de diversas partes do mundo, cada um trazendo uma bagagem única ao campo. O ícone brasileiro ressaltou que, embora o craque francês tenha suas razões para pensar de determinada maneira, é fundamental reconhecer a riqueza que a diversidade traz ao jogo. Para Zico, o futebol é uma linguagem universal, mas suas interpretações são infinitas, e isso é o que torna o esporte tão fascinante e dinâmico. Além disso, Zico fez questão de destacar a importância do respeito mútuo entre os jogadores, independentemente de suas origens ou estilos. Ele acredita que as declarações do francês, se encaradas com uma mentalidade aberta, podem servir para promover um intercâmbio saudável de ideias sobre táticas, técnicas e filosofia do jogo. O craque brasileiro lembrou de momentos em que ele próprio teve que se adaptar a diferentes contextos, seja jogando em clubes internacionais ou defendendo a seleção brasileira. Essa capacidade de adaptação é um traço característico dos grandes craques, e Zico defendeu que, ao invés de polarizar opiniões, deveria-se buscar uma convergência que enriquecesse o futebol. Por fim, Zico encerrou sua opinião com um chamado à reflexão. Ele sugeriu que todos os amantes do futebol, sejam jogadores, técnicos ou torcedores, deveriam aproveitar ocasiões como essa para discutir o que realmente importa no esporte, a paixão e o amor pelo jogo. Através da troca de experiências e do respeito às diferenças, é possível construir um futebol mais inclusivo e criativo. O ídolo brasileiro concluiu que, ao invés de se deixar levar por rivalidades e provocações, o foco deve estar em como cada um pode contribuir para a evolução do futebol, respeitando as raízes e tradições, mas também abraçando a inovação e a modernidade que surgem a cada nova geração de jogadores. Os torcedores de um clube são a alma viva da equipe, eles respiram a essência da história e das emoções que cada jogo proporciona. Para muitos, torcer é mais do que apenas apoiar um time, é uma forma de expressão, uma manifestação de identidade. As opiniões dos torcedores refletem não apenas o desempenho em campo, mas também os sentimentos de pertencimento e as expectativas que cercam a equipe. Em cada canto do estádio, nas redes sociais e nas conversas informais, as vozes dos torcedores se entrelaçam, formando um mosaico rico e diversificado que revela tanto a paixão quanto a frustração que o futebol pode despertar. Em momentos de vitória, os torcedores frequentemente se sentem invencíveis, como se o mundo inteiro estivesse a seus pés. Há uma energia contagiante que permeia o ambiente, uma celebração que une pessoas de diferentes origens em torno de um mesmo objetivo, a glória do clube. No entanto, essa euforia é passageira. Quando as coisas não vão bem, as opiniões se tornam um terreno fértil para críticas e descontentamentos. Muitos torcedores expressam sua insatisfação em relação à diretoria, ao treinador e até mesmo aos jogadores, questionando decisões táticas, contratações e a falta de empenho em campo. Essa dualidade entre amor e crítica é o que torna a relação dos torcedores com o clube tão complexa e apaixonante. Além disso, no contexto atual em que as redes sociais desempenham um papel fundamental, as opiniões dos torcedores ganham uma nova dimensão. Antigos debates que antes ocorriam em conversas informais agora se espalham rapidamente pela internet, gerando discussões acaloradas. Grupos de torcedores se organizam para defender suas visões, enquanto outros se unem para criticar. Essa pluralidade de vozes pode ser tanto um instrumento de pressão positiva sobre o clube quanto um foco de conflitos. Em meio a esse cenário, a opinião dos torcedores se torna um termômetro importante, não apenas para medir a satisfação geral, mas também para entender as nuances que permeiam a relação entre a torcida e a gestão. Por fim, é preciso reconhecer que as opiniões dos torcedores são influenciadas por fatores que vão além dos resultados em campo. A história do clube, suas tradições, ídolos do passado e até mesmo a cultura local moldam a forma como os torcedores se relacionam com a equipe.
Para muitos, a fidelidade ao clube transcende a lógica do esporte, é uma questão de honra e de legado. O amor pelo clube se transforma em uma ligação emocional que resiste ao tempo e às adversidades. Portanto, seja em momentos de alegria ou de tristeza, as opiniões dos torcedores revelam uma rica tapeçaria de sentimentos que, de alguma forma, sempre estarão entrelaçados na trajetória do clube. Aqui no Mengão é Seleção você encontra notícias atualizadas do Flamengo todos os dias. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações para continuar acompanhando tudo sobre o mais querido. E não se esqueça de deixar sua opinião nos comentários, ela é fundamental para a nossa nação rubro-negra. Até o próximo vídeo.